Amados irmãos, amadas irmãs, nós entraremos agora em uma porção de Lucas 12, que é uma séria advertência a todos nós, os servos do Senhor. Os versículos 47 e 48 nos dizem o seguinte: aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Nós podemos ver aqui que o Senhor nos diz a respeito de um servo que conheceu a vontade de seu Senhor. Aqui, se nós ligarmos os versículos 47 e 48, nós veremos que conhecer a vontade de seu Senhor é um privilégio, é algo muito grande. O Senhor dá a conhecer a sua vontade a um servo em quem ele confia. Ele lhe dá essa revelação. E agora, nós vimos que esse servo, ele não se aprontou. Ele não deu valor a essa confiança do seu Senhor. Ele não deu valor a essa revelação. Ele não deu valor ao conhecimento da vontade de seu Senhor. Ele não se aprontou. Falta de disposição? Preguiça? Pode haver muitas razões. Eu diria que principalmente é falta de amor e consideração pelo seu Senhor. Aqui ele diz, não se aprontou. Ele nem se mexeu, ele não fez nenhuma preparação. E ainda o versículo continua, nem fez segundo a sua vontade. Ele não fez a vontade de seu Senhor. Por quê? Nós vimos nas parábolas anteriores, nas porções anteriores, porque ele é um servo mau e preguiçoso, igual aquele servo que havia ganho um só talento. Nós podemos ver aqui que ele errou deliberadamente. Ele conheceu a vontade de seu Senhor e ele determinou não fazer. Ele não se aprontou, nem fez a vontade de seu Senhor. Em Números 15, versículo 30, nós temos o seguinte: mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, isto é, com intenção, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injuria ao Senhor, tal pessoa será eliminada do meio do seu povo. Isto é o quê? Alguém pecar deliberadamente. Ele sabe o que o seu Senhor quer, mas ele não quer fazer a vontade de seu Senhor. Ele decidiu não fazer. Ele não se aprontou, nem fez segundo a vontade de seu Senhor. Esse Senhor que o amou, que o resgatou, que o salvou. Por que o Senhor
fez com que ele conhecesse a sua vontade. É para que ele pudesse fazer a vontade de seu Senhor e assim ganhar o galardão, o Senhor poder confiar-lhe muito mais coisas. Nós já vimos isso nas porções anteriores. Mas ele não quis. Então, ele será punido com muitos açoites. E o versículo 48 diz: aquele, porém, que não soube a vontade de seu senhor. Nós agora temos um servo que não conheceu a vontade do seu senhor. E o versículo continua: e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Está vendo? Ele não soube a vontade do seu senhor. Ele ainda não conhecia bem o Senhor. Ele não conheceu o que o Senhor queria e fez coisas dignas de reprovação. Ele vai levar poucos açoites. Nós podemos ver que no versículo 47, quando o Senhor fala daquele servo que conheceu a vontade de seu Senhor, mas não fez, o Senhor não diz que ele fez coisas dignas de reprovação, significa coisa errada. Ele não fez nada. Não fez a vontade de seu Senhor. Mas ele conheceu a vontade de seu Senhor. Agora, nesse caso do versículo 48, ele está falando de alguém que não soube a vontade de seu Senhor. Fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Então, os açoites é devido às coisas feitas. Ele não tinha um coração de contrariar o seu Senhor. Por que aquele primeiro servo, aquele que conheceu a vontade de seu Senhor e não fez, será punido com muitos açoites? Porque ele não quis fazer a vontade de seu Senhor. Ele se recusou a cumprir a sua função de servo. Esse que errou, no versículo 48, a punição dele foi devido aos atos. E no versículo 47, a punição é devido à atitude e intenção maligna. E o Senhor explica melhor no final desse versículo 48. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Se o Senhor deu muito para um, é porque o Senhor conhece a capacidade desse seu servo. Então o Senhor vai exigir de acordo com a capacidade de cada um. E ainda o versículo diz: e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Se o Senhor confiou, é porque tem a condição de cumprir. Está vendo, amados irmãos? E aí você pode ver em Levítico 5,15, diz o seguinte: quando alguém cometer ofensa e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor. Em Números 15:28, o sacerdote fará expiação pela pessoa que errou quando pecar por ignorância perante o Senhor, fazendo expiação por ela e lhe será perdoado. Está vendo? Há uma grande diferença da punição entre aquele que peca por ignorância e aquele que peca deliberadamente. Precisamos ver, conhecer o coração do nosso Senhor. Quando Ele nos dá a conhecer a sua vontade e Ele nos dá uma missão, é para que nós sejamos aprovados nessa tarefa, porque o coração dele é nos colocar sobre o muito. Toda vez que o Senhor revela a sua vontade a nós e nos
dá uma missão, é sinal do amor do Senhor. Não é porque o Senhor quer nos castigar, é sinal do amor do Senhor. O Senhor nos torna seus cooperadores, seus amigos. Ele abriu seu coração, revelou a nós o que ele queria. Que todos nós sejamos aprovados. Toda vez que o Senhor revelar a sua vontade, nós possamos então nos aprontar e fazer a sua vontade com alegria. Nós fazemos isso porque amamos o Senhor. E essa deve ser a história do meu Senhor e eu.